É verdade. Então, então sim, eu estou aprendendo a fazer umas coisas novas, adoro cozinhar, teve a despedida de vocês e teve mais outra coisa que eu tinha que fazer, então acabou, não deu tempo de eu começar a fazer o almoço. Então, nesse momento, eu vou lá na panela. Aí eu vou lá na panela que eu tenho que mexer o frango, porque senão ele vai grudar. Peraí. Eu virei lá. Pois é, tem que usar aquela cozinha de vocês lá. Ai, fofinhos são vocês, gente. Incríveis são vocês. Vou ter que fazer comida para nós. Faço! Quem é Ana Maria Braga? Esse é para casar. Oi, Ana Clara. Saudade também, meu bem. Bom, gente, eis que vou ajudar a fazer comida. Ah, dando aula, fazendo comida e fazendo o Oscar do Raul. Acabei de postar, né? É verdade. O Oscar de hoje, é verdade. Raul, quantos dias vai ter esse Oscar seu no Instagram? Nossa, eu fiz tanta categoria sem fazer gelo só. Tem gente que nem isso sabe, tá, Lázaro? Então, desse assim por feliz. Não por satisfeito, mas pelo menos gelo você sabe. Queridos, hoje, como eu havia falado, eu vou, nessa última aula do semestre, eu vou fazer uma aula comparativa entre os dois movimentos que finalizam o nosso semestre, né? Que são exatamente o parnasianismo e o simbolismo. Tá certo? Gente, eu tenho que voltar lá, porque senão vai pregar. Então, é a última vez que eu vou lá. É só para botar água lá para ficar cozinhando. Só um segundo, peraí. Pronto. E... eu estou fazendo como é que chama aquilo? A coxinha da asa do frango com cogumelo fatiado com cogumelo fatiado, shoyu verdade. E um arrozinho, saladinha de rúcula e tomate e pronto, só. Durante a semana tem que ser simples, senão não dá muita coisa para fazer ao mesmo tempo. Ah, Rico? Nossa Senhora! Oh, riqueza! Ah, queridos, vamos lá então. Bom, só para que você então possa, na verdade, se situar, agora já começou a unidade 7, tá bom? Nós estamos na unidade 7, o parnasianismo está no capítulo 13 da unidade 7 e o simbolismo está no capítulo 14 da unidade 7, certo? Então tá, até agora, gente, nós focamos muito mais comida de trilionário. Frango com cogumelo, um champignon de R$ 7, daqueles de saquinho. Olha lá. O que eu estava falando? Tá. Capítulo 13 e 14. Até agora, gente, nós estávamos muito focados, né, na prosa.
certo? A única hora que nós tivemos assim um momento mais da poesia foi quando a gente estava falando das gerações do romantismo, né? A geração indianista, a geração do mal do século e a geração abolicionista de Castro Alves, certo? É, e aí, né, falei para vocês de algumas outras questões da época, mas o realismo, né, a prosa romântica, que é muito extensa, o realismo, que basicamente vai trabalhar em cima de prosa, certo? A, o periquito, como é que chama? O naturalismo, que também é mais, obviamente, na prosa, certo? Levou a gente mais para a prosa, né? Então, agora a gente tem esses dois momentos, né? O parnasianismo e o simbolismo, que são momentos de poesia, são movimentos, né? Que o parnasianismo, junto com o realismo e o naturalismo, acontecendo no mesmo momento, influenciado pelas mesmas ideias objetivas, científicas, técnicas, né? Que vão incentivar o realismo e o naturalismo. O parnasianismo está na mesma onda, está na mesma situação, certo? E logo depois, uma outra poesia que vai falar como é que é, vocês estão sendo cientificistas para fazer poesia, vocês estão tirando da poesia o seu caráter sentimental e lírico, né? Os simbolistas falando, né? Falando para os parnasianos. E aí os simbolistas resgatam a ideia da subjetividade, a ideia do sentimento, a ideia da alma, lembrando muitas vezes, né, um pouco o romantismo, certo? Principalmente, lembrando principalmente a geração do Álvares de Azevedo ali, né, do Noite na Taverna, do Lira dos 20 anos, que vai ter essa coisa da melancolia e do desconforto existencial, sentimental, né, mais presentes, né, do ultrarromantismo, do mal do século. O simbolismo, de certa forma, resgata um pouco disso, negando o parnasianismo. E lembrando, o parnasianismo está no mesmo ali, no mesmo contexto do realismo. Então, o parnasianismo nega o romantismo, assim como o realismo nega o romantismo. Então, parnasianismo vem e nega o romantismo. Simbolismo vem e nega o parnasianismo e retoma o romantismo. Tá certo? Gente, bom é que a Lana ficou lá para sempre, né? A Lana tá ali em cima para sempre, gente. Ah, não, it's neném. Tá lá imóvel. Ah, eu acho que não, eu acho que ela saiu sim. Eu acho que ali é porque como ela usou um dispositivo para poder entrar no outro, ela não deve ter tirado o dispositivo que ela tinha usado para poder entrar no outro. Fim de expressão em todas as aulas hoje. Ela está voltando para a escola, Lana. E a do céu não saiu. Ela não saiu exatamente. É. Então, beleza. Entenderam, meninos? Então, como é que é? O parnasianismo nega a poesia romântica, querendo fazer uma poesia mais objetiva, mais centrada, mais equilibrada, mais racional. O simbolismo vem depois e fala: não é assim que faz poesia, não, seus parnasianos. Poesia tem que ter sentimento. Poesia tem que ter alma. Sabe lá? Certo? E aí o simbolismo resgata essa mística, essa subjetividade, essa emoção do romantismo, negando essa racionalidade parnasiana que o parnasianismo vai compartilhar junto com ali o realismo e o naturalismo. Então tá, Raul, então primeiro veio o parnasianismo, sim, no mesmo contexto de realismo e naturalismo, sim. Realismo e naturalismo trabalham mais com prosa, né, os romances e os contos, sim. Parnasianismo é poesia, sim. Raul, influenciado pela ideia de equilíbrio, buscando, né, uma referência clássica, né, até meio renascentista ali, né, e grega e romana, aquela coisa do poema como objeto de arte, resgatando o formato, né, de objeto de arte de 2 quartetos, 2 tercetos,
rimas ricas, vocabulário erudito, certo? Às vezes, assim, difícil de engolir, porque você fala assim, nossa, deve ter dado muito trabalho fazer esse poema. Mas que chatice de poema que eu não entendo nada com essas palavras difíceis. O parnasianismo é isso, muitas vezes. Só que, gente, de onde veio isso? Bom, primeiro, parnasianismo vem de Parnaso, um monte da mitologia grega, onde, na mitologia, habitavam os artistas e as suas musas inspiradoras. Então, a raiz do parnasianismo, do nome parnasianismo, pega exatamente esse legado, essa herança greco-romana, certo? Para falar de uma ideia o quê? De uma ideia clássica. E qual que é uma das características principais de qualquer arte clássica? O equilíbrio, né? A simetria, certo? E, né, a ideia da arte como um trabalho que exige talento, virtuoso e concentração e tal. Então, os poemas parnasianos parecem mais isso do que demonstrações de sentimento ou incômodos da alma. Beleza? Então tá. Só, gente, e aí, Raul, o parnasianismo ele pegou no mundo todo? Pegou. Na França ele pegou, certo? Principalmente. Você tinha lá uma revista que saía com os poetas que publicavam poemas que tinham essa inspiração parnasiana, né? Chamava lá Le Parnasse Contemporain, né? O Parnaso contemporâneo, que ali, né, por volta de 1886, 87, essas publicações vão começar, na verdade, até um pouco antes. O Parnaso Contemporâneo, acho que ele começa a ser publicado em 1866, segunda metade do século XIX. E vai ter uma popularidade, muita gente vai trabalhar em cima dessa questão. Tiago, você levantou a mão, foi por querer ou foi sem querer, meu querido? Acho que foi sem querer, né? Tá, ok. Ah, então, beleza, ok. Ah, então, você teve essa movimentação ali, principalmente na França, e como a gente sabe, né, gente, até a virada do século XIX para o século XX, o que vinha de bom, né, para o Brasil era importado da Europa, especialmente da França. E aí, por isso, né, a nossa cultura geralmente pegava as coisas atrasada. Só com o advento do modernismo que a gente vai realmente criar uma cultura realmente brasileira, com a cara brasileira, sem maiores influências estrangeiras, mas isso aí é matéria para segundo semestre, tá certo? Então, olha só, aí chegou no Brasil, né? Você tem ali quatro grandes nomes do parnasianismo no Brasil. Talvez o mais famoso de todos seja Olavo Bilac, certo? Olavo Bilac, que era chamado de o poeta das estrelas, por conta do soneto número 13, que é uma coisa linda, que eu vou mostrar para vocês aqui daqui a pouquinho, certo? E você tinha um outro cara que era considerado, tipo assim, o mestre da forma, que era o Alberto de Oliveira. Gente, o Alberto de Oliveira, ele realmente parecia que, assim, ele era o nerd da galera e parece que ele gostava de fazer a coisa de uma maneira para impressionar, certo? Ah, ele tem dois poemas, um chama Vaso Grego e outro chama Vaso Chinês, em que basicamente ele descreve o vaso grego e ele descreve o vaso chinês. E ele faz a descrição do vaso grego e do vaso chinês, fazendo umas referências históricas, culturais, mitológicas, e usando umas palavras, e cada jogo melódico, cada jogo de frase, você fala, nossa senhora do Badia, tanto trabalho para falar de um vaso. O Franco, o Franco. Mas presta atenção na aula, menino. O Franco, eu desliguei ele, eu só salteei ele, eu desliguei, na hora que acabar a aula eu vou voltar a fazer. É... E aí, né, o Alberto de Oliveira, então, tinha essa coisa estética muito forte, da forma, tanto que você tem uma coisa que vai ser importante você entender. O grande lema dos parnasianos era arte pela arte. Ou seja,
Eu não faço poesia para ficar remoendo os meus, né, os meus medos, as minhas inseguranças, a minha frustração amorosa. Não é para isso que eu faço arte. Eu faço poesia pelo ofício de fazer arte, de fazer poesia. Então, a qualidade estética, técnica do poema está acima de qualquer coisa, inclusive do conteúdo dos poemas. Vaso grego, vaso chinês, certo? O que é importante é a beleza, né? A técnica aplicada naquela obra de arte que é o poema. Então, é a arte pela arte. Eu não faço arte para fazer política. Eu não faço arte para falar dos meus sentimentos. Eu faço arte para fazer arte. Tá? Principal lema do parnasianismo. Arte pela arte. Certo? Raul, meio chato, né? Muito técnico, tal, não sei o quê. Só que no Brasil, gente, a gente sempre dá um jeitinho, né? Então você tem realmente poemas que são muito técnicos, né? O Alberto de Oliveira faz isso demais, o próprio Olavo Bilac tem, mas nós temos. Raul, você falou de 4 pessoas. Quem são os outros importantes? Raimundo Correia e Francisca Júlia, uma mulher que inclusive, gente, vale a pena muito você pesquisar um pouco mais sobre ela, porque, obviamente, que na nossa história da literatura, você tem uma situação que é muito complicada, que é o machismo, certo? Francisca Júlia é muito pouco comentada, muito pouco comentada. A gente vai tentar mudar um pouco isso aqui nas aulas específicas sobre parnasianismo. Quero mostrar para vocês, apresentar para vocês Francisca Júlia, né, que era uma mulher no meio de homens, certo? Você vai ter poucas representantes que vão ter destaque, né, gente? A autora de Úrsula, que, na verdade, o livro demorou a ser reconhecido, talvez pelo fato da autora ser mulher, certo? Aí Francisca Júlia, você tem alguns exemplos de mulheres importantes que acabaram sendo relegadas ao segundo plano por conta de uma visão machista da sociedade, que às vezes jogava até a ideia de que a mulher não podia ser escritora. Vale lembrar o que aconteceu com a Mary Shelley, né, de Frankenstein. Ela, a princípio, ela teve que colocar a autoria do Frankenstein no nome do marido dela, do Percy Shelley. Só posteriormente é que foi reconhecido que era dela o livro. E aí ela, né, quem viu o filme, viu isso aí. Certo? Então, esses 4 são muito importantes. Agora, né, os mais famosos, os mais representativos, né? Alberto de Oliveira e Olavo Bilac. E Olavo Bilac sendo o mais popular deles. Só que, para mim, o mais bonito dos poemas parnasianos, o soneto 13 do Olavo é maravilhoso, mas As Pombas, de Raimundo Correia, é maravilhoso. Então tá, deixei aqui, assim, né? Deixei aqui assim. Só um segundinho, gente. Ai, meu Deus. O que é isso? Só um segundo. Só responder um trem aqui, tá? Qual que é a pergunta aqui? Professora, a Júlia Lopes de Almeida era parnasiana? A Júlia Lopes, gente, de Almeida, ela era ali da virada do século. Ela é da segunda metade, ela era da segunda metade do século XIX. Ela vai produzir muita coisa também na primeira metade, mas ela pegou mais de uma época, tá certo? Ela pegou mais de uma época, certo? Tanto que ela vai trabalhar no começo do século XX, já ali nos entreveros do pré-modernismo e do modernismo, certo? Mas ela vem da época do parnasianismo também, tá certo? Mas não exclusivamente. Beleza. Então tá. Parnasianismo, você entendeu.
o geralzão, né? A técnica, a arte pela arte, a forma como a grande deusa que deverá ser celebrada. Chance. Raul, você falou que os brasileiros deram um jeitinho nisso. Como assim? Gente, primeiro vale a pena entender o seguinte: o parnasianismo no Brasil vai ser mais popular, se brincar, do que na própria Europa. O povo que lia achava bonito, sabe? Aquele jogo de palavras, aquela técnica maravilhosa, aquele eruditismo parnasiano, e era meio que bonito você falar que gostava de poesia parnasiana e tal, certo? E sim, os intelectuais da época também achavam muito bem feito aquela coisa toda, certo? Só que nós fizemos uma coisa além para o parnasianismo, porque eu acho que isso deu mais fôlego para o parnasianismo aqui. Brasileiro não dá conta de não ser sentimental, gente. Então, os poetas brasileiros, especialmente, né, o Olavo Bilac, Raimundo Correia, até mesmo Francisca Júlia, esses poetas, eles deram para o parnasianismo um aspecto mais lírico-sentimental. Então, aquela negação do sentimentalismo romântico, os parnasianos não têm nada disso, nós somos racionais, aquela coisa toda, talalá, certo? Isso vai ser meio que chananado pelos brasileiros. Quando você pega, por exemplo, olha só, deixa eu abrir para você um poema aqui para você entender do que eu estou falando. Chance. Ein. Tá indo, gente. Olha que lindo esse trem aqui. Opa. Olha só. Esse é o soneto 13 da Via Láctea, né? Uma sequência de poemas uma antologia poética do Periquito, do Olavo Bilac. Ora, direis ouvir estrelas, certo perdeste o senso, e eu vos direi, no entanto, que para ouvi-las, muita vez desperto, e abro as janelas pálido de espanto. Rapidinho. O que está rolando aqui? Está rolando o eu lírico, como se estivesse conversando com um amigo dele, que esse amigo está falando para ele assim, ó, ora direis ouvir estrelas, certo perdeste o senso. Tipo assim, você está falando que você conversa com as estrelas? Você está doido, né, meu amigo? E aí o amigo, né, o eu lírico que ouve as estrelas, diz, eu vos direi, no entanto, que para ouvi-las, muitas vezes desperto e abro as janelas pálido de espanto. Então, eu ouço elas e no meio da noite eu abro a janela para ouvir o que as estrelas têm a dizer. E eu não estou doido, como você possa supor. E conversamos toda a noite enquanto a Via Láctea, como um palho aberto, como um manto aberto, cintila. E ao vir do sol, saudoso e em pranto, indas procura pelo céu deserto. Né? Então, quer dizer, quando amanhece, ele fica com saudade das estrelas que ele ouviu durante a noite. Direis agora, tresloucado amigo, que conversas com elas? Que sentido tem o que dizem quando estão contigo? Né? Então, amigo, o que elas falam com você, seu doido? E eu vos direi, amai para entendê-las, pois só quem ama pode ter ouvido, capaz de ouvir e de entender estrelas. Bonito, né? Certo? Então, você só vai ter ouvido capaz de ouvir e de entender as estrelas se você o quê? Amar. Ai, mas eu achei isso muito romântico. Sim! O que eu acabei de falar para vocês? A ideia de negar o romantismo, mas ao mesmo tempo
O brasileiro não dá conta de sair completamente desse contexto do sentimental, do lírico, do emocional, certo? Talvez por isso, gente, o parnasianismo tenha conseguido tanto, mas tanto, como é que chama aquilo? Tanta repercussão, certo? No Brasil. Por quê? Porque ele deixou de ser meramente aquela coisa fria, técnica, que supostamente deveria ser. Tem uma música do Belchior que pega os dois primeiros versos desse poema. Sim, aliás, o Belchior aparece em várias coisas. Né? Ele fala, ora direis ouvir estrelas, certo? Perdeste o senso, e eu vos direi, no entanto, que o amor... Exatamente. Muito bem, é verdade, muito bem lembrado. E aí um analista, amigo meu, disse que desse jeito não vou viver satisfeito. Canta demais, uhul! Vamos lá. Então, então tá. Beleza, meninos? Então tá. Parnasianismo, contexto do realismo, racional, científico, técnico, clássico, sem arroubos sentimentalistas, antirromântico. Fez um twist no Brasil. Pegou um pouco, sim, de sentimentalismo. Pegou um pouco, sim, de lirismo. E isso enriqueceu o parnasianismo no Brasil. Tá certo? Logo depois, vem os caras que falam, esses parnasianos falando de vaso chinês, aqui, ó, a alma em constante tormento é que produz real poesia. E os simbolistas chegam com o metafísico, influenciados por caras como Nietzsche, influenciados por Schopenhauer, influenciados por caras que vão olhar para o mundo de uma forma muito mais metafísica, de alguma forma. Né? Isso vai influenciar demais os simbolistas. E se eles vão ser mais metafísicos, mais míticos, eles não podem ficar, né, compactuando com os certinhos da arte pela arte, os certinhos do soneto perfeito. E então você vai ter, né, os simbolistas batendo de frente com os parnasianos. Entre os simbolistas, meninos, não há dúvida alguma que o grande nome no Brasil é um cara chamado Cruz e Souza. Um dos primeiros poetas negros, uma das primeiras pessoas pretas a fazer grande sucesso e a ser realmente considerado como um grande artista no Brasil. Certo? Se bem que Cruz e Souza, apesar de ser reconhecido como um gênio, morreu pobre. Só foi mais reconhecido como o grande poeta que é depois que morreu, né? Para variar. Tá certo? Agora, de onde vem o simbolismo, gente? O simbolismo vem de uma coisa que eu gosto muito sempre de apresentar. Raul, então deixa eu lembrar. O simbolismo, a gente vai resgatar mais essa questão do metafísico, do subjetivo, do sentimental, do cósmico, da alma. Exatamente. Sim. Lembrando o romantismo. Negando o parnasianismo. Beleza? Quem são os caras nesse negócio, Raul, mundo afora? França, né? Na França, você tem uma história que é sensacional, que eu vou mostrar para vocês aqui rapidamente. Vocês, não sei se vocês alguma vez já ouviram falar de dois caras, um chamado Paul Verlaine e o outro chamado Arthur Rimbaud. Paul Verlaine e Arthur Rimbaud, gente, Peraí. Só um segundinho que eu quero terminar a aula, passando um negocinho para vocês aqui. Acho que vai dar certo. Tá. Ok, achei. Olha só.
O Verlaine e o Rimbaud tem uma história que é muito interessante, inclusive tem um filme chamado Eclipse Total. Eclipse Total? Com o Daniel Fewlis, que faz o Verlaine. Daniel Fewlis, quem assistiu Harry Potter, tinha aquele professor que virava lobisomem, Lupin, né? Ele faz o Lupin no Harry Potter, ele fazia o Verlaine nesse filme, e o Rimbaud é o Leonardo DiCaprio, que era bem jovem na época de Titanic. E o que vai acontecer na história desses dois? Verlaine morava em Paris, era um poeta já consagrado, né, no meio intelectual, nas rodas de poesia de Paris, casado, a mulher dele estava grávida, certo? E ele vai chegar um amigo dele, do interior da França, dando notícias sobre um rapaz de 15 anos de idade que, na concepção desse amigo, né, era um gênio. E ele queria que o Verlaine conhecesse os poemas desse rapaz de 15 anos, chamado Arthur Rimbaud. O Verlaine fica meio assim, 15 anos? Tá. E acaba ajudando o Rimbaud a comprar uma passagem para sair lá do interior, para ir para Paris, para que ele pudesse conhecer e avaliar os poemas do Rimbaud. E dessa troca, né, de admirações, o Rimbaud em relação ao Verlaine, o Verlaine em relação ao Rimbaud, vai surgir uma história de amor, certo? Verlaine e Rimbaud, Verlaine casado, certo? Vai se apaixonar perdidamente por Rimbaud, que era um moleque de 15 para 16 anos, certo? E eles vão ter uma história muito conturbada, uma história entre tapas e beijos mesmo, assim, certo? E é muito louco pensar o que aconteceu com esses dois. Eles eram gays? Naquele momento eles eram. Porque, veja bem, o caso deles durou anos, até que um dia, dentro daquelas inúmeras situações de conflito que eles tinham, o Verlaine deu um tiro no Rimbaud, só que não pegou. Ou pegou de raspão alguma coisa. Ali o Rimbaud falou, não, né? Não dá mais. Tá certo? E aí cada um vai seguir seu caminho. E o Verlaine nunca mais, né, pelo que se tem oficialmente, nunca mais vai ter outros casos com outros homens. Ele vai permanecer casado com a esposa dele, certo? E o Rimbaud também nunca mais vai ter caso com outro homem. Ele vai acabar no norte da África, onde ele vai ter uma companheira que vai acompanhá-lo até os últimos dias de sua vida. Ele vai morrer jovem, né? Ele vai sofrer um acidente que ele vai acabar tendo que amputar as pernas, e depois disso ele não vai resistir muito mais tempo, certo? Mas ele nunca mais teve experiência com outro homem. É como se, na verdade, aquela atração tivesse uma origem intelectual, certo? E que resvalou para a questão física. Beleza? E Rimbaud, gente, assim, é um cara que, assim, nossa senhora, é um dos melhores poetas que já existiram, Arthur Rimbaud. Só que eu gosto demais da atmosfera simbolista, e tem uma conjunção entre uma música e um poema que foi feito sobre essa música, que eu acho que retrata bem o que era a alma simbolista. Estava lá, na mesma época, né, 1890, por ali, 1880 e alguma coisa, estava lá o Rimbaud, né, na cidade, lá, e eles, assim, o Rimbaud e o Verlaine sempre saíam, iam para as tavernas, certo? Nas tavernas, eles juntavam lá os intelectuais, os músicos, os poetas, eles declamavam coisas, bebiam tudo que você puder imaginar. Além de muito vinho, eles bebiam uma coisa que no final do século passado deixava o povo maluco, chamado absinto. E não é esse absintinho bonitinho que você vai em festa de Playboy e toma, não. Era absinto, 75%, 80% de álcool. O povo ficava maluco. Por isso que o símbolo do absinto é a fada verde, porque o povo ficava tão doido que via fada. É verdade. Certo? Então, o povo tomava absinto e às vezes, né, fumava ópio e bebia e aquela coisa toda. Então, esses saraus nessas tavernas eram uma loucura, certo? E um dia, um compositor chamado Claude Debussy estava num desses saraus.
Tava lá o Verlaine, tava o Rimbaud, estavam outros artistas, né? Tinha artistas impressionistas lá, né? Tipo Monet, Manet, esses caras, eles, não sei se eles estavam lá na taverna nesse dia, mas eles andavam meio juntos com os simbolistas. A Cracolândia, né? A taverna Cracolândia. Né? É verdade. E aí, então, e aí o Debussy, esses bares, esses pubs, essas tavernas sempre tinham, né, piano, né, essas coisas para o pessoal tocar. E aí o Debussy foi tocar uma obra que ele tinha acabado, uma peça musical que ele tinha acabado de fazer. E ele quis tocar para as pessoas verem o que elas achavam, aqueles amigos ali intelectuais. Rimbaud. Rimbaud não é o cara que a Mônica curte da música Legião? É. Ela gostava de Caetano, ela gostava de Caetano e de Rimbaud. É. E o Eduardo gostava de novela, jogava futebol de botão com seu amor. Exatamente, é o Rimbaud da Mônica, de Eduardo e Mônica, é esse Rimbaud que eu estou falando, Arthur Rimbaud. É, e aí, estava lá o Claude Debussy, e aí o Claude Debussy vai tocar, então, uma música. Ele toca uma música que ele tinha acabado de fazer, chamada Clair de Lune. E aí, gente, eu vou ver se eu consigo fazer um negócio aqui, peraí. Eu acho que eu não vou conseguir. Mas eu vou mostrar aqui. A música era essa aqui, ó. Ai. Chance. Sai. Vocês estão vendo aí? Então, né? Ai, anúncios. Nossa, que demora. Então, gente, peraí. O Claire de Lune, achei. Famosíssima essa música, né? Claire de Lune, né? Já foi tema de filme, de novela, de tanta coisa. E enquanto, né, eles estavam ali, o Verlaine, ouvindo aquela música, ele começou a escrever. Ele pediu uma pena, né, uma caneta tinteiro, e começou a escrever. Gente, tem alguém com o microfone ligado? Cuidado. Ah. Começou a escrever. E aí, ele, né, começou a música tocando e ele compôs, e aí ele escreveu esse poema baseado nas sensações que a música passou para ele. Eu vou ler o poema em francês para vocês. Eu vou ler o poema em francês para você entender como que os simbolistas eles vão se preocupar com a musicalidade. Então, a sonoridade desse poema era para acompanhar a musicalidade dessa música que você acabou de ouvir. Né? Chama-se Clair de Lune, o mesmo nome da música, o clarão da lua, a luz da lua, certo? E é basicamente isso aqui, tá? Se você não fala inglês, francês, presta atenção na sonoridade. Votre âme
est un paysage choisi, qui vos charmants masques bergamasques, jouant de lui des dansants et quasi, triste sur les déguisements fantasques, tout en chantant sur les morts minaires, l'amour vainqueur et la vie opportune. Ils n'ont pas l'air de croire à leur bonheur, et leurs chansons se mêlent au clair de lune, au calme clair de lune, triste et beau, qui fait rêver les oiseaux dans les arbres et sangloter d'extase le jet d'eau, le grand jet d'eau, svelte parmi les mâbles. Tout en chantant sur les morts minaires, l'amour vainqueur et la vie quasi. Certo. Se eu falo francês, fala François, francês fala. Falo francês, falo um pouco, falo um pouco. Olha lá, o que é isso aqui, gente? Notícia de última hora. O vaso grego e o vaso chinês, descritos pelos parnasianos há muito tempo, foram revelados que secretamente foram feitos de maneira incrível por esquilos, meu Deus! Se escondendo no cantinho dos momentos mais históricos da história, eles estiveram ficando, nos observando às escondidas, com seus enormes olhos pretos e com uma noz na mão, enquanto ficavam roendo. Será que são seres inteligentes de alto intelecto ou roedores extraterrestres? A invasão e infiltração dos esquilos acabou de ser revelada. E vai conseguir apoio das fadas com suas cervejas fortes para ficarem bêbados lá na Cracolândia. Meu Deus! Nossa! Isso é a criatividade de vocês, partindo aqui do nosso querido Gabriel Reis. Depois dessa, só me resta despedir-me, né? Já que a minha conspiração esquilística foi revelada. Então agora a gente pode, eu posso fugir, né, para montar uma nova estratégia, já que foi descoberto. Gente, viram a questão da musicalidade desse poema? Os simbolistas gostam disso. Os simbolistas querem levar a coisa para o mais etéreo, para o mais... tirando aquela coisa dos parnasianos. Tá bom? Abre tudo aí para mim que eu quero dar tchau para você. Ai, obrigado, meu bem. Essas aulas maravilhosas me ajudaram muito. Você é maravilhoso. Muito obrigado, meu bem. Vocês que são maravilhosos. Boas férias. Perfeito. Ai, gente, ó. Beijo, tá? Boas férias. Fiquem bem. Aproveitem bem as férias, tá certo? A gente volta em agosto. Felipe, você está louro. Ai, gente, a quarentena. Amo seu entusiasmo. Beijo, obrigado, meu bem. Tá bom? Beijo, queridos. Boas férias. Até a volta. Tchau, tchau. Beijo. Tchau, Raul. Tchau, Raul.